a pessoa, tanto o familiar como o cuidador, né, no nosso caso o guardião, ele tem que estar ciente do que é o Alzheimer. E para isso ele tem que estar estudando, pesquisando o que é a doença, né? Porque chega a certo ponto que a pessoa está falando certas coisas, tomando certas atitudes, que a pessoa ela não sabe lidar, ela acha que é porque a pessoa é daquele jeito mesmo, e não é causado pela doença, né? Por exemplo, a pessoa pergunta muitas vezes a mesma coisa, tem pessoas que querem comer o tempo todo ou não comer. Então, assim, quem está cuidando, ela tem que estar preparada para quê? Para preparar a alimentação no horário certo, a alimentação correta, para aquele paciente ele comer de forma adequada, né? Muitas vezes não comer demais e nem ficar sem comer, né? Então, assim, então tem que estar pesquisando, tem que saber lidar, tem que ter muita paciência, muito carinho com o idoso, né? E muitas vezes, uma situação que ele não quer, ele recusa, um exemplo, o banho. Muitas vezes, a maioria recusa um banho. Então, naquele momento que ele está na recusa, ele vai falar não, ele não vai querer tomar. Então, espera um pouco, tira ele daquele ambiente, dá uma distraída nele e depois vai, chama ele para ir no banheiro, sem falar a palavra banho muitas vezes, porque para ele não ter a recusa, prepara tudo direitinho, toalha, tudo arrumadinho e depois leva o paciente pro banheiro para dar o banho. Então, assim, muitas vezes você fala a palavra comer, ele recusa. Muitas vezes encaminha ele até a mesa e oferta, né? E ele vai comer. Então, assim, a gente tem que ter isso. Não é quando ele fala não, simplesmente não dá, espera a próxima refeição, né? Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura. Quando você não sabe com o que você está lidando, no caso, né, o familiar, ele não sabe o que é Alzheimer, como que são as reações, né, da pessoa com Alzheimer, o que ele começa? Ele começa a perder paciência, né? Porque o familiar fica repetitivo, muitas vezes tem muita recusa, muitas vezes chega uma fase do Alzheimer que ele realmente não está aguentando andar e muitas vezes ele acaba se jogando, aí muitas vezes o familiar ele acha que aquilo é porque ele está fazendo porque quer e muitas vezes não é, né? Muitas vezes é a doença que está causando tudo isso. Porque o Alzheimer, o que ele faz? Ele é uma doença progressiva, né? Que ele vai matando a parte do cérebro e que vai perdendo a memória, vai perdendo as funções, né? Muitas vezes, muitas funções importantes do cérebro. Então, a cada fase do Alzheimer, ele vai tendo uma piora, né? Então, a primeira fase do Alzheimer é o quê? Ele começa a ter esquecimentos, coisas diárias, memórias recentes, né? Depois, na segunda fase do Alzheimer, ele começa a já ter mais dificuldade cognitiva, então já precisa mais de uma fisioterapia, de uma fono. Muitas vezes ele já começa a ter mais dificuldade de deambular, ele começa a ter mais dificuldade de deglutir, né? Então, assim, a memória dele recente praticamente acaba, ele só tem mais memórias passadas, né? E no final, na terceira fase do Alzheimer, é quando muitas vezes realmente o paciente fica muito debilitado. Então ele já não consegue andar mais, muitas vezes já não consegue deglutir mais, né? E se o paciente ele é bem tratado, ele é bem cuidado, com a medicação correta, com as terapias corretas, o tempo de vida dele é maior, né? Então, tem pessoas aí com Alzheimer que tem Alzheimer há 20 anos, né? Então, ou mais, mas tudo depende do tratamento. Então, o familiar, ele tem que saber disso para ele dar um tratamento adequado para o idoso. E também tem que saber que, na maioria das vezes, aqueles sintomas, aquelas situações que acontecem durante o dia, é normal da doença, né? Então, assim, por isso que é muito importante, muitas vezes, ele contratar, né, o guardião, porque muitas vezes a família ela não está com psicológico e muitas vezes tem força para aguentar aquela situação. Porque você lidar com pessoas que não é da sua família é uma coisa. Quando você está lidando com um ente querido, é mais complicado, né? Então, o guardião ele vem para isso, para auxiliar nessa situação. Por isso que o guardião ele tem que estar bem preparado para lidar com esse tipo de paciente, para ele suprir a necessidade do paciente. Então, assim, se pergunta 1000 vezes, responde 1000 vezes, né? Então, assim, a partir do momento que entra os cuidados, a gente vai fazer pelo paciente.
Então a gente tem que organizar a alimentação, a gente tem que ter horário para tudo. Se o paciente recusar, a gente tem que ter um jeito, uma forma de daqui 15 minutos, daqui meia hora, ofertar novamente, fazer novamente. Então, assim, a gente pensa e faz por eles. Então, o esquecimento é um indício do Alzheimer, né? Então, muitas vezes, no início do Alzheimer, é muito complicado de diagnosticar. Por quê? Não tem exame específico que diagnostique o Alzheimer, né? Então, muitas vezes é confundido com idade. Ah, tá esquecido por causa da idade, né? A idade avançada, então a pessoa tá esquecida. Então, no início do Alzheimer, você tem que ficar bem atento. Um dos primeiros indícios, realmente, é o esquecimento. Porém, esse esquecimento ele vai ficando mais constante, ele começa a já não lembrar de certas coisas. Quando vai ver mais para frente, com o avançar da doença, ele já começa a esquecer o nome do neto, do familiar, o nome do pai, da mãe, confunde muitas vezes o esposo, já não sabe quem que é mais. Então, para a família, isso é muito sofrido, né? Pode correr o risco dele sair, esquecer como voltar para casa, tá? Ele pode deixar um fogo ligado e esquecer. Então, assim, pode acontecer também muitas vezes, tem familiar que acha que não precisa de pegar a chave, tirar a chave das portas. Muitas vezes o idoso, ele entra, ele pode acontecer uma queda, alguma coisa assim, né? E fica difícil até mesmo para socorrer. Tem pacientes, na maioria, o humor muda para assim, fica muitas vezes agressivo, né? A sexualidade deles afloram bastante também, que é uma dificuldade que muitas vezes a gente tem, né? O idoso ele fica muito sexual e muitas vezes as pessoas não sabem lidar com esse tipo de situação, né? Que a gente também, dentro dos treinamentos da gente, a gente passa, né, para eles que tem que saber lidar com isso, que muitas vezes não é o idoso, é a mente dele que já não está filtrando mais. Além disso, muitas vezes ele fica agressivo fisicamente, com palavras agressivas. Muitas vezes um idoso ele nunca falou um palavrão na vida, ele nunca destratou ninguém. Quando ele chega ao ponto de estar com Alzheimer, pode acontecer. Então, tanto familiar como equipe de cuidados tem que estar preparado para tudo isso. Então, muitas vezes, naquele momento que ele está muito agressivo, que ele está muito... dá um tempinho dele, ou senão daqui a pouco tenta mudar o ambiente, tenta mudar o que está sendo conversado, né, para ver se ele sai daquele estado e volta para um estado mais tranquilo, tá? Então, por isso que muitas vezes, até mesmo na questão de alimentação, muitas vezes você vai ofertar alimentação, ele cospe, ele xinga. Então, tira ele daquele lugar, senta ele no lugar mais tranquilo, deixa ele relaxar um pouco. Aqui 15 minutos, 20 minutos, meia hora, vai lá e oferta novamente. De repente, esse humor já melhorou. Se esse humor ficar por muito tempo, né, mal-humorado, muito tempo agressivo, aí o que recomenda é comunicar o médico responsável para ver se de repente faz uma troca, uma readaptação nas medicações para ele voltar a estabilizar. A pessoa que cuida, ela tem que estar ciente da doença, de como funciona essa doença. Porque assim, a gente não pode ser sensível ao ponto de qualquer palavra ou um ato do idoso a gente levar para o coração e achar que ele não gosta da gente ou ele é assim porque ele é ruim. Não é, entendeu? E a gente sempre, eu falo, né, nos treinamentos o seguinte, na vida a gente vem carregando um monte de traumas, um monte de problemas, né, desde a infância até a fase adulta. Então, muitas vezes, quando a pessoa entra numa fase que ela está com Alzheimer, ela esquece de filtrar muitas coisas, o que ela pode, o que ela não pode falar. Então, ela acaba falando e muitas vezes é da doença. A gente tem que ter ciência que é da consciência que é da doença e não que é porque o idoso é ruim, ele não gosta de mim. Se não sofre o idoso e sofre quem está cuidando, né? Eu vou te dar um exemplo, porque esses dias para trás eu fui numa senhora, né? Anteriormente eu tinha ido pela manhã, ela me tratou super bem, falou que ia até embora comigo, brincou, falou que eu podia até levar o gato, que ela tem um gato. E numa outra visita eu fui de tarde, lá para as 4h30, 5h. Ela estava com humor totalmente diferente. E isso é frequente, eu fui perguntar, isso é frequente. De manhã ela tá mais tranquila, de tardezinha o humor muda. Então assim, ela começou a ficar mais agressiva, ela xingou,
né? Então, assim, é do humor e tem realmente isso mesmo. A parte da tarde costuma o humor deles dar uma alterada. Então, Tipo a gente assim, tem que ter consciência disso para não achar que é pessoal. Quando eu faço os treinamentos, é o seguinte: pergunto para os cuidadores, né? Você gosta do que você faz? Você tem amor por você mesmo e pelo próximo? Porque se a gente, na área da saúde, se a gente não gosta do que a gente faz e a gente não tiver amor próprio nem amor pelo outro, a gente não consegue trabalhar bem, né? E quando a gente entra na vida de alguém, a gente tem que estar despido para encaixar na vida daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa com Alzheimer ela precisa de tanto carinho, de tanto amor, de tanta compreensão, porque é uma fase muito complicada, né? Porque a pessoa ela não sabe o que está acontecendo, mas o familiar, o cuidador, ele sabe. Então a gente tem que estar sempre preparado para entrar com muito amor, com muito carinho, preparado para situações difíceis, né? E sempre fazer o melhor, porque a pessoa chega numa fase da vida dessa, a gente tem que tratar eles com muito carinho, né, com muito amor, porque a carga deles não foi fácil, né, durante a vida, então o que eu oriento é isso.